Olá, meu nome é Málika Fittipaldi. Muito contente que você está aqui na nossa segunda aula do curso de Terapia de Vidas Passadas, um curso livre que tem por objetivo a formação de terapeutas regressionistas, não atrelados a determinada linha, essa ou aquela, de terapias regressionistas. Nessa aula nós vamos ter como pilar básico, o assunto básico, a questão da formação da alma. Para que a TVP se faça, exista, ela se baseia em 3 pilares que sustentam a própria terapia. São eles: a alma, a vida após a morte e a reencarnação. A existência de um princípio espiritual, a alma que sobrevive à morte do corpo físico, pois é essa alma que acompanhamos na sua trajetória de existências. Uma vida após a morte do corpo de carne em uma dimensão extrafísica, onde a alma passa por diversas experiências e se prepara para o renascer e o retomar da alma em outro novo corpo, ou seja, reencarnação. Dessa forma, podemos dizer que os pilares de sustentação da TVP são a alma, a vida após a vida e a reencarnação. Na TVP importa a alma, essa entidade distinta, separada do corpo, a parte espiritual dos humanos, separada da parte física, que, se acredita, sobreviverá à morte e estará sujeita a retornar à vida material. Existem diversas formas de concepções sobre o que seria a alma. Como terapeutas de regressão, é bom termos essas visões, nos apropriarmos desses conhecimentos, dessas compreensões dos nossos clientes, dos regredidos. Essas visões aceitas por eles, nos facilitará lidar com o cliente durante as sessões. Todo conhecimento que obtivermos sobre essas questões de alma, reencarnação e vida na fase de intermissão são muito importantes para que possamos exercer a terapia de vidas passadas com uma maior segurança. Vamos ver então algumas concepções sobre a formação, a criação da alma ou não. Por que ou não? Porque nem todos creem que essa alma existe. A partir daí, nós vamos ver a hipótese do materialismo sobre a existência da alma. Para os materialistas, a alma ou mente é um subproduto do corpo. Os materialistas rejeitam a existência de uma alma independente do corpo. Rejeitam uma consciência imaterial separada do organismo físico. Os produtos mentais, nossos pensamentos, emocionais, o que sentimos, conscienciais, eu sou fulano, eu sou beltrano, eu sou cicrano. Os processos cognitivos, lembranças, tudo isso existe e se desenvolve conjuntamente ao corpo material. Então, quando esse fenece, quando esse morre, leva tudo consigo. Tudo isso
deixa de existir. Na interpretação comum do materialismo, a alma é assim um efeito da matéria o quê? Cerebral. É a matéria que produz a vida orgânica, como também produz a inteligência, a memória, os sentimentos, as emoções, a consciência de si e tudo que forma o homem. Nessa concepção, por ser um produto do organismo físico, a alma é manifestação do corpo orgânico e se extingue definitivamente após a falência deste. A segunda hipótese que nós vamos falar, é a hipótese do coletivismo psíquico da alma. Coletivismo psíquico é um termo usado por Hans Stendhal, que é um nome muito conhecido em terapia de vidas passadas. E esse coletivismo psíquico inclui a hipótese de que mesmo a alma tendo uma substância, ou seja, existindo, ela não é uma entidade em si, ela não existe per si, ela somente existe enquanto unida ao corpo. Ela somente existe enquanto habita um corpo. Por essa visão, a alma é vista como uma energia vital, uma energia que dá vida à matéria. Mas ela é temporariamente individualizada. Ela é individualizada no nascimento. E quando ocorre a morte do vaso físico, essa energia vital deixa o corpo. Em alguns lugares é dito que a alma, ela sai da pessoa como um vapor ou uma nuvem. E que essa nuvem, vapor, essa energia de vitalidade, a partir do momento que ela se separa do vaso físico, ela é absorvida pela terra para dar nova energia vital a outros seres. Esses seres podem ser humanos, animais ou plantas. Nessa visão, a alma é energia vital temporariamente individualizada no nascimento e com a morte do corpo físico, o campo energético da Terra reabsorve a alma antes individual. O que a gente pode perceber, isso é só uma forma de perceber, essa teoria, essa crença, ela nos remete à saída do duplo etérico do corpo físico denso. Nós sabemos que o corpo físico, ele é composto de 7 tipos de matérias: sólido, líquido e gasoso são as 3 matérias mais densas do corpo físico. É essa matéria que nós percebemos com os nossos 5 sentidos. Mas existem 4 tipos de matérias físicas sutis, formadas por éteres, que também fazem parte do corpo físico, mas não são percebidas regularmente pelas pessoas. E esses éteres, essa matéria etérica, forma o que é conhecido na tradição esotérica como duplo etérico.
Quando da morte do corpo físico, o duplo etérico se despreende do corpo físico e pode ser percebido por aqueles que têm já o dom da visão etérica como uma fumacinha saindo do ser que feneceu. Lembro que bastantes anos atrás, uma amiga trouxe um cãozinho de rua, um filhotinho que estava muito doentinho, e colocou lá na nossa casa de reiki, e sabíamos que ele ia morrer. Mas foi levado a um veterinário e ela vinha todas as tardes, às 16 horas, colocar o remedinho do pet. Numa dessas idas, eu me encontrava lá esperando um cliente e fiquei conversando com ela enquanto ela aplicava a medicação. Em determinado momento, eu vi saindo, pelo que seria o chakra da coroa, do cãozinho, a fumacinha, né, cinza, e disse para ela, ele morreu. Aí ela olhou assim, ei, ele morreu. Então, essa fumacinha a quem eu ligo, ao duplo etérico, e é o que essas pessoas ligam à saída da alma. Então, nós sempre vamos nos deparar com diversas explicações sobre qualquer coisa. Então, fica à mercê do nosso discernimento escolher, mesmo que temporariamente, naquilo que nós vamos acreditar e utilizar nas nossas práticas. Hipótese da transferência psíquica da alma. Essa hipótese postula que ao nascer as pessoas recebem padrões e características mentais e psíquicas deixadas por outros que morreram anteriormente. Após a morte, as características psíquicas dessas personalidades retornam um tipo de lugar, uma fonte espiritual, extrafísica, para serem redistribuídas aos que estão para nascer. Um exemplo do coletivismo psíquico, vamos fazer uma história. Um francês que vive na França, ao fazer uma viagem aos Estados Unidos, fica perplexo ao ver que já conhece tantos detalhes dos lugares onde jamais esteve. Começa a ter memórias em que se vê como um homem negro e escravo que viveu naquele país há centenas de anos atrás. A teoria da transferência psíquica da alma, entendida como fragmentos de memórias, explica o fenômeno pela ideia de que memórias de experiências insuficientemente integradas pela personalidade de alguém já morto se desprendeu após seu falecimento e começou a flutuar na atmosfera como fragmentos psíquicos. E aquele homem com uma psique similar pôde captar esses fragmentos e levá-los consigo como se fosse seu próprio conhecimento. Pessoalmente, penso ser mais fácil outras explicações, mas o respeito a todas as formas de saberes é essencial ao nosso amadurecimento pessoal. Hipótese do traducionismo, da criação da alma. O traducionismo explica que a alma de uma pessoa tem sua origem na alma dos pais. Assim, não existiria uma alma que reencarna, mas apenas uma alma total, um espírito, um princípio de vida que é transmitido no momento da concepção pelos pais aos filhos. A alma dos que nascem teriam sua origem na cisão da alma dos genitores. Durante a concepção física da criança, parte das almas dos pais se separam e se unem em torno do embrião para formar uma nova alma.
Os pais, por sua vez, a receberam de seus pais dos seus avós e assim por diante. O tradicionalismo não explica como se dá essa transmissão. Nesse sentido, contudo, a alma fica muito ligada ao mundo material e dependente deste. Essa ideia também contraria a noção de alma como algo independente. Ela necessitaria do coito, da formação de um feto para existir, e também da crença que a alma é proveniente da própria divindade. Hipótese do criacionismo. A teoria do criacionismo sustenta que Deus cria uma nova alma para cada indivíduo. No catolicismo, o criacionismo é a doutrina de que a alma dos seres humanos seria depositada por Deus no momento da concepção ou durante o desenvolvimento embrionário. Então, de acordo com essa teoria, cada alma humana deve ser vista como uma imediata criação de Deus por ocasião da concepção e nascimento de cada indivíduo. O criacionismo considera os pais terrenos como gerando somente o corpo de seus filhos. A hipótese da pré-existência da alma. A pré-existência das almas é uma doutrina que ensina que as almas dos humanos e até dos animais têm uma existência anterior antes de nascer em corpos mortais. A Bíblia ensina realmente que a alma já existe antes do momento da concepção. Em outras palavras, a alma ou espírito é pré-existente em relação ao instante em que acontece a concepção no ventre da mulher. Antes de te formar no ventre de tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do ventre materno, eu te consagrei. Profeta das nações, eu te destinei. Você encontra essa frase nesse ensinamento em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Assim, a alma existe antes do nascimento, ela encarna em um corpo e, após a morte, retorna à alma mundial original, possivelmente aperfeiçoada ou deteriorada, e pode voltar ao corpo. Essa ideia era aceita nos primórdios do cristianismo, mas depois foi esquecida. Nos estudos sobre reencarnação, são relatadas experiências que confirmam ou contradizem essas hipóteses sobre a criação da alma e continuidade da personalidade nesse corpo sutil após a morte física. Então vejamos as EQMs. O termo experiência de quase morte refere-se a um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas a situações de morte. A pessoa é considerada morta durante alguns minutos e depois ela retorna à vida física. Quais são essas experiências? A mais divulgada é a projeção da consciência, também chamada de projeção astral, experiência fora do corpo, desdobramento espiritual, emancipação da alma. Quando as pessoas se encontram na morte, elas dizem ver, parentes que já se foram, seres de luz, e principalmente que elas se encontram como elas mesmas, elas continuam a ser a mesma pessoa. Então, essas experiências contradizem a não existência da vida após a vida e a não continuação da personalidade após a morte do corpo físico. Já a projeção astral nos vivos, é o nome popular para o fenômeno no qual algumas pessoas se percebem fora do corpo de carne.
vivenciando a realidade à sua volta. E essa realidade pode ser a realidade normal física ou uma realidade em outra dimensão. E muitas vezes elas dizem, né, que veem o corpo físico adormecido enquanto elas plainam, voam pelo quarto. Esse fenômeno também é conhecido como experiência fora do corpo, desdobramento, contradiz a hipótese materialista de que somos apenas matéria física. E as evidências espiritualistas, como a comunicação com os mortos, através de médiuns, que conseguem falar com esses ditos mortos e trazem, né, informações que somente o desencarnado e algumas outras pessoas poderiam saber e das quais o médium não teria capacidade de acessar de maneira alguma. Outro exemplo são os médiuns que recebem mensagem de pessoas assassinadas e essas pessoas dizem o que aconteceu, como foram assassinadas, mortas e até onde o corpo foi escondido. Como isso pode acontecer se elas nem existem mais? Ou elas continuam a existir? Hipnose e sonambulismo. Nesse estado de transe, alguns indivíduos são capazes de ver acontecimentos que ocorrem à distância, determinar a situação interna de órgãos de outras pessoas, isso sem usar os 5 sentidos naturais. Como é que elas veem isso, se não for com a alma? O outro ponto são as recordações de vidas passadas, recordações espontâneas, com ou sem encadeamento, e recordações induzidas por várias técnicas dentro do consultório. E essas informações que chegam, muitas, né, quando a regressão é feita para estudos, são verificadas e comprovadas como verdadeiras. Ok, gente? Findando por aqui. Até a próxima aula e gratidão.